Estamos de volta. A TV Correio está dando continuidade à rodada de entrevistas individuais com os candidatos e candidatas ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença de assessores de cada um dos candidatos. Aqui no estúdio, ao vivo, a entrevistada de hoje é a candidata ao governo Adjane Simplício, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A gente vai para o segundo bloco, que também terá 10 minutos de duração. E como foi no primeiro bloco, o tempo começa a ser contado depois da primeira pergunta. Candidata, falar em redução do tamanho do estado é fácil. Está na proposta de praticamente todos os candidatos ao governo. Mas na prática, como é que funcionaria isso no governo Adjane Simplício? A gente nem fala em redução do tamanho do estado. Não passa nesse ponto? Não, a gente entende que é necessário ampliar os atendimentos o suficiente para atender a população. Não dá para a população ficar sem ser atendida, porque essa é a função do estado. Atender as demandas da população. Mas óbvio que o que a gente entende que é enxugar é que aqueles cargos de assessoramento, os cargos que não estão diretamente ligados ao atendimento do povo, para o povo, que isso sim seja diminuído. Mas o que a gente entende é que tem que ter concurso público para educação, segurança, saúde, ampliar o máximo possível esse atendimento na ponta para a população. E aí, se for pensar em enxugar, é enxugar despesas que são desnecessárias, enxugar atuações, pensar em de que maneira a gente consegue dinamizar o dinheiro que o Estado tem, administrar isso de forma que isso chegue para o povo. Não dá para você pensar em enxugar o Estado e dizer, vamos tirar os professores, vamos tirar médicos. Não dá. Não, isso aí não. Isso aí são temas prioritários de qualquer governo, né? Educação, saúde, segurança. Mas, por exemplo, o tamanho da máquina estatal, ela pode ser reduzida, sim, sem quebrar a eficiência do Estado. Na medida em que você corta esse excesso de assessoria, por exemplo, né? Isso é expressivo, Eu penso que também é trazer uma moralização para esse Estado, no sentido de que, como é que um deputado tem um salário tão alto, né, que não representa, de fato, aquilo que a população vive? Então, isso tem que ser moralizado, tem que ser discutido, tem que trazer a população e aí aumentando esses instrumentos, onde a gente entende que a população tem poder no que ela diz, é importante. A gente consegue ter um fronte importante, um fortalecimento importante numa luta contra uma imoralidade pública. A senhora propõe também a rediscussão desses orçamentos de poderes como legislativo? Não é da nossa alçada interferir no outro poder, certo. Mas é possível criar uma discussão pública, é possível fomentar isso e construir esse poder popular. O povo pode dizer, o povo mesmo pode dizer o que quer. Bom, no caso, a senhora já disse que não pensa nessa redução drástica do Estado, mas aí tem aí, por exemplo, o marco regulatório do saneamento prevê em 2030, até 2030, a universalização total de serviços de água e esgoto em todos os municípios. E dentro desse marco regulatório tem cláusulas que prevê, se não a privatização, pelo menos parceria público-privada com as empresas estatais, no caso da Paraíba, a Cagepa. Qual a sua ideia para essa empresa? Seria estimular essas parcerias público-privadas, privatizar ou reforçar o orçamento dessa empresa, que significa triplicar, pelo menos triplicar o que ela tem hoje, para atender a demanda da população? Reforçar, existe a possibilidade de, né? A gente pensa, a gente entende, nós do pessoal entendemos que estatizar jamais, privatizar jamais. Privatizar jamais, e não dá nem para flertar com a privatização. A gente não, e aí com essas possibilidades de parcerias é um caminho muito perigoso quando a gente está pensando em serviço essencial e direito humano. A gente não pode pensar sobre isso. Agora, a gente pode pensar, por exemplo, e replanejar como é que o sistema de águas do Estado atende apenas a 6% da população com o seu serviço e 70% à indústria. É uma distorção, né, que precisa ser corrigida. Aonde que vai ser o crescimento para o atendimento da população? A gente precisa sair dos 6% para chegar até os 100%. Então, nisso é necessário haver um planejamento muito rigoroso e um enfrentamento, né? Porque a gente sabe que a gente está falando de interesses de indústrias, interesses do capital sobre a população. E o que a gente quer é inverter. Nosso programa é ousado e a gente quer trazer a população para o centro da discussão. Tanto no sentido da discussão política, da avaliação política da nossa performance, do nosso programa e dos outros entes políticos, mas também, especialmente, para a decisão e para a orientação das políticas. A política ela tem que crescer para a população. Certo.
A senhora está colocando um ponto de vista dentro de uma vertente, mas tem também outra vertente que é analisada de outra forma. Por exemplo, as indústrias, 70% da CAGEPA, isso gera receita para a empresa, para sustentar a empresa. A população também, a gente sim, não claro, oferece de graça, não. Mas o gasto da indústria é muito mais, vamos dizer assim, muito mais forte do que o gasto residencial. Isso não seria tirar receita da própria estatal, não? Claro que não, claro que não. Eu estou ampliando isso e trazendo isso também como serviço. O objetivo da CAGEPA não é servir a indústria. O objetivo da CAGEPA é servir a população. Esse desequilíbrio é muito grande. Uhum. A gente precisa avançar no sentido de oferta de água e esgoto à população. Então, se isso que precisa crescer, inclusive é esse o pacto, é isso que tem que crescer, então é nisso que a gente tem que focar. Então, os investimentos, eles não vão ser perdidos, não. A gente está investindo no povo. O dinheiro é do povo. Foi arrecadado pelo imposto, tem que voltar para o povo. E não vai ser um serviço gratuito. Então, precisa também entender que essa rede, ela tem que crescer exatamente pensando em potencializar e ampliar, chegar até os 100% da população. A gente tem que atender à população e priorizar os programas nesse sentido, de crescimento. Bom, candidata, por conta da reforma da Previdência que foi promovida no Congresso Nacional, os estados tiveram que se adequar a uma série de critérios. A Previdência daqui, por exemplo, o estado tem 42.515 servidores efetivos, compensação tem 52.870 aposentados e pensionistas. Isso tem um déficit aí de 600 milhões de reais, com um aporte do estado de pouco mais de 500 milhões, ainda mesmo assim há um prejuízo de 36 milhões de reais na Previdência. E houve uma mudança na cobrança da alíquota dos servidores. No seu governo, a senhora manteria essa alíquota, orientaria a bancada paraibana no Congresso Nacional para rever a reforma da Previdência e voltar àquele patamar que era de menos de um pouco acima de 10% da cobrança das alíquotas da previdenciária no Estado? Qual a ideia de previdência que a senhora tem num governo do PSOL? Foi importante você tocar nisso, Ernest. Ontem mesmo teve um programa muito importante apontando o quanto que o nosso sistema de previdência é falho. E a gente precisa, por exemplo, um elemento muito importante que teve na sua fala, a gente precisa ampliar a nossa bancada. A gente tem que ter uma bancada que garanta uma governabilidade que vá de acordo com as necessidades da população. O recolhimento que existe com relação para que a seguridade seja garantida, a previdência seja garantida, a pessoa que trabalhou já recolheu a vida inteira. Então, o que vai ser pago a ela numa aposentadoria, num afastamento, não pode ser tomado jamais, interpretado pelo Estado como um prejuízo. Porque o trabalhador, a trabalhadora já pagou por isso. Garantiu que com aquele sistema, que foi que nós construímos socialmente e politicamente, e que infelizmente perdemos, né, com essa deforma, e que precisa ser uma pauta que você tem que retomar para o Congresso. A gente não pode entender que o Estado vai ser prejudicado, muito pelo contrário, o Estado ele é o responsável por arrecadar esse valor, esse fundo e devolver isso para o trabalhador. O Estado não é uma empresa, ele não tem que lucrar ou deixar de lucrar ou ter prejuízos. Ele tem que saber investir. Se a gente tem percebido que esses esquemas de corrupção que acontecem no nosso país estão fazendo sumir com as divisas, quer dizer que tem divisa. Então, a gente precisa moralizar esse espaço. Óbvio que no Estado existe um limite para o governante, para o Executivo, para atuar com relação a isso. Mas rever é possível. Rever as alíquotas, rever a forma como a gente entende a Previdência e, especialmente, rever essa mentalidade de que é prejuízo para o Estado. O Estado não tem prejuízo. O Estado ele tem que atender explicitamente a necessidade da população. Não existe pensar em perda para o Estado nisso, mas entender de que maneira que esse dinheiro foi aplicado, foi recolhido do trabalhador e da trabalhadora, foi aplicado e onde que ele está, que ele não pode voltar para o trabalhador. Candidato, eu vou fazer agora uma pergunta de cunho partidário político. Rede e PSOL fizeram uma federação, fecharam uma federação. Mas aqui no Estado, a gente tem exemplos de casos de candidatos da Rede apoiando o governador João Azevedo. Tem candidato apoiando senadores de outros partidos que não estão com o governo de oposição, mas que não estão dentro dessa federação. Como é que a senhora se sente sendo candidata dessa federação, sem esses, vamos dizer assim, companheiros de federação cumprirem o que foi acertado? O que foi acertado é o que está acontecendo. Então, isso para nós é muito tranquilo.
A gente construiu uma federação, entendendo os contornos disso, esses contornos foram discutidos nacionalmente, localmente foram também, nós construímos os nossos acordos. Eu sou a candidata da Federação Pessoal Rede, eu junto com o companheiro Alexandre Soares, que também é senador, candidato ao Senado, e o companheiro Jardel Queiroz, da UP, que constrói a nossa coligação. Nós somos os candidatos majoritários e nós somos a majoritária. Então, para nós isso é muito tranquilo e construímos isso também com a rede, também na convenção. A gente tem o apoio da rede, mas existe uma liberação de um mandato, que sim, é público isso, não tem problema nenhum. Ele está lá, liberado, foi negociado nacionalmente e vai fazer essa campanha e aí eu... Mas não soa como uma incoerência, não, dentro da federação, que a federação foi composta, foi formada, segundo a legislação eleitoral, para ser cumprida de cima para baixo. Eu acho que essa pergunta não sou eu quem tenho que responder. Mas eu acho que está claro, assim, para nós, tanto da rede quanto do PSOL, que a candidatura da majoritária é a minha candidatura. Candidata, outra pergunta, a gente ainda tem um tempo. Quais seriam os mecanismos de combate à corrupção dentro de uma gestão do PSOL aqui na Paraíba? Mais uma vez, o PSOL convoca o povo a estar no poder. A gente convoca com o nosso programa que a população venha, investigue, observe, acompanhe. E com esse acompanhamento a gente vai poder ter uma apuração maior de onde que a gente precisa investir de forma correta e onde que está faltando o olhar do Estado. Então, um dos mecanismos, e a gente acredita que é o mais importante, é esse, que diz respeito à ampliação da participação popular. Quanto mais a gente conquistar e avançar na cultura de que o povo pode interferir a qualquer momento num governo, seja ele qual for, que o povo organizado, que o povo possa construir instâncias democráticas dentro de suas comunidades, que possa se organizar para investigar e acompanhar onde que o Estado está faltando. Quando a gente promove que isso é importante, a gente entende que esse poder aí, que é o que faz a eleição, que é o que faz a diferença no dia a dia, esse sendo fortalecido, a gente garante que a gente vai ter uma fiscalização muito maior com relação à evasão de divisas, à malversação, a mau uso do poder público. A gente tem que construir nas pessoas a mentalidade de que elas podem participar a qualquer instante, não só nas eleições. Candidata Jane Simplício, do PSOL, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, na TV Correio. Boa sorte nessa corrida eleitoral. Muito obrigada, Hermes. Obrigada, TV Correio, por esse espaço. Muito obrigada por a gente ter podido trazer aqui as ideias e tenham todos um ótimo dia, todos e todas. Amanhã, o